Boa noite. Pode ficar sentado, gente. Fique à vontade. Fique à vontade. Nós estamos na casa da mãe. E na casa da mãe nós temos que ficar muito à vontade, não é verdade? Nós estamos aqui, todos reunidos. Somos todos filhos de Deus, amém? Amém. Todos aqui acreditam em Jesus Cristo? Todos acreditam em tudo aquilo que aconteceu, que Jesus veio, que Ele morreu por nós, que Ele morreu por nós porque Ele nos ama. Vocês acreditam nisso? Sim. Tem certeza? Sim. Então vocês também acreditam na palavra dele, certo? Porque se vocês acreditam nele, vocês acreditam na palavra que ele deixou para nós. E nós estamos aqui reunidos para comemorar uma data muito importante, que é o Dia dos Namorados. Temos aqui casais de namorados, noivos, temos casados aqui no nosso meio também. Sejam todos muito bem-vindos. E o Senhor é tão perfeito que lá no início, na criação, quando Ele criou tudo, quando Ele criou o mundo que veio, Ele criou o homem, que foi Adão. E Ele olhou para aquele homem e Ele viu que aquele homem, ele tinha necessidade de ter uma companheira. Que aquele homem precisava de alguém. Que ele não podia ser só. E nenhuma criatura daquela que já tinha sido criada tinha como completar o homem. E aí o Senhor é tão perfeito que Ele coloca aquele homem naquele sono profundo, como está escrito em Gênesis. E ali Ele tira uma costela e cria a mulher. Carne do homem. E esse mistério é grande. Esse mistério é grande. E o Senhor, quando cria a mulher para o homem, Ele orienta. O homem e a mulher vão deixar pai e mãe e vão se unir à sua mulher, para que com ela se torne uma só carne. Uma só carne. E esse mistério é muito grande. São duas pessoas, né? Aqui nós temos os casados já. A gente pode dar exemplo disso. Temos aqui 3 casais casados sentados aqui agora, na minha frente que eu estou vendo. São 2 pessoas, mas são uma só carne. É Deus que fala que é assim. E nós cremos que é assim. E o Senhor, Ele é tão perfeito que Ele ensinou como que isso tem que acontecer. Ele não simplesmente criou o homem e a mulher e deixou eles, a Deus dará, deixou eles perdidos, sem saber o que nós vamos fazer junto. Eu sou homem, ela é mulher, ela é diferente de mim, né? Um olhava para o outro e via a diferença. E o Senhor orienta isso tudo. Essa orientação Ele dá para a gente na palavra. Eu vou pegar a palavra. Ele fala: penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tem a sua mulher. A cada mulher tem o seu marido. Marido. Cumpra o seu dever para com sua esposa. E da mesma forma também a esposa cumpra o seu dever com o seu marido. E aqui o Senhor fala para os casados. Aí vocês podem estar perguntando: e para nós, Camila, que não somos casados ainda? E para nós que ainda não somos uma só carne um com o outro? Somos apenas namorados, ou seja, são solteiros. O Senhor também fala: mas
mais na frente. Isso está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7. Aí no versículo 8 vem falando: aos solteiros, o Senhor ainda completa, e às viúvas, digo que lhe és bom se permanecesse assim como eu. Mas se não pode guardar a continência, casa-se. É melhor casar do que abrasar-se. E o que o Senhor quer dizer com isso? Ele nos chama a viver como Ele, enquanto solteiros. E Ele nos chama a isso porque nos faz bem. Porque apesar de todos nós sermos pecadores, nós não nascemos para o pecado. E o Senhor nos chama a viver como Ele, na castidade. E aí muitos podem estar pensando, como o Bernardo mesmo pensou, ele vai falar mais adiante, quando ele escutou a primeira vez falar sobre castidade, ele falou assim: esse menino é louco, porque isso não é possível. Isso não é possível. E eu digo para vocês que é possível, porque eu vivi, eu mais o Bernardo vivemos essa fase. E ele vai falar muito bem sobre isso para vocês. E falar tudo o que aconteceu nas nossas vidas por causa dessa experiência que nós fizemos. Porque nós fomos obedientes ao que o Senhor pede para nós. E como nós falamos aqui no início, todo mundo falou que acredita em Jesus Cristo. Todo mundo falou que acredita no que está escrito na palavra. E todo mundo acredita que Ele morreu por amor. E amor a nós. Então, se Ele nos ama tanto, é questão de lógica, de raciocínio. O Pai, Ele nunca pede aquilo que é impossível para o Filho. Ele não pede. E se o Senhor nos chama a viver a castidade, nos chama a viver como Ele mesmo viveu, é porque é possível. E é porque Ele sabe o bem que isso nos traz. Porém, só é possível viver esse processo da castidade se nós andarmos com o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos nos deixar ser guiados, nos deixar ser conduzidos por esse Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor faz todas as coisas. E aí, digo pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Isso são palavras do Senhor, não sou eu que digo, é o próprio Jesus Cristo que nos diz essa palavra. E o apetite da carne, o desejo da carne, o Senhor também nos deixa escrito, porque o Senhor, Ele é tão perfeito que Ele orienta tudo e nos ensina o que é. E em Gálatas o Senhor fala: vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Livres. O Senhor nos ama tanto que Ele nos dá a liberdade de escolher, de sermos livres. E nos orienta. Porque um pai, ele chama a atenção do filho para o bem do filho. Não é para maltratar o filho. Não é para fazer esse filho sofrer. O pai chama atenção. E o Senhor nos alerta: não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. O Senhor, Ele nos dá essa liberdade. E é lindo, gente. O amor entre um homem e uma mulher é lindo. Jesus, Ele criou. Deus, Ele criou o amor. Ele criou a afetividade, a sexualidade. Temos atração
isso. Ele é lindo. Ele é criação de Deus. Foi Deus que criou, ele é lindo. O corpo da mulher, o útero da mulher é como se fosse altar, aonde é gerado vida. Quando nós estamos na missa, tem aquele altar bonito, e ali é gerado vida, porque ali é sangue, ali é corpo de Jesus Cristo, e ali é um altar, aonde Jesus se entrega por nós. E o útero da mulher é esse altar, aonde é gerado vidas, aonde é concretizado essa uma só carne. Os dois se unem, formam uma só carne, vem os filhos. E isso é lindo. Mas isso tudo precisa ser vivido no tempo certo. Porque quando nós começamos a atropelar as fases, nós sofremos por isso. Quantas vezes, aqui eu falo diretamente dos namorados, às vezes até mesmo os casados passaram por essa experiência de, na época do namoro, viver um namoro, aí ia, saía, tinha relação, depois da relação tinha que voltar rápido para casa, era aquela correria, aquela doideira. Deus me livre se pai e mãe ficar sabendo. Deus me livre. Era um Deus nos acuda dentro de casa. Vocês podem estar vivendo isso, eu não sei. E o sentimento de vazio, muitas vezes, por mais que um goste do outro, muitas vezes nós nos sentimos usados. Porque termina um ato sexual e você não tem a liberdade daquilo ser natural, de todo mundo saber que aquilo é belo, que aquilo é criado por Deus. Não, tem que ser escondido. E se tem que ser escondido, gente, é porque não é vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não precisa ser escondida. Marido e mulher, né, quando vai visitar uma casa de alguém, ficam juntos no quarto. Aí vai os casais de namorados e se separam. Hoje em dia essa realidade está até mudando muito, né? Porque os namorados hoje em dia, eles pulam a fase, tem que fazer a experiência antes, provar primeiro um ao outro. Aí os pais liberam às vezes, não sei se aqui tem algum caso assim, mas a gente vê muito isso, libera para dormir junto em casa, dá consentimento para isso. E muitas vezes aquela não é a pessoa certa para você. E aí você sai de um relacionamento e entra no outro, como se você fosse um objeto, e aquilo vai sendo uma rotina. E em vez de você aproveitar essa fase do namoro, que é uma fase bela, para se conhecerem. Eu falo vocês, mas eu falo de mim mesmo, porque durante um tempo na minha vida eu vivi isso. E eu só mudei, só fiz a opção pela castidade no dia que eu experimentei o amor de Jesus Cristo. E quando eu comecei a ser chamada para esse processo, claro que não foi a primeira vez que eu escutei, porque a primeira vez que eu escutei aquilo entrou arranhando no meu ouvido, porque aquilo parecia ser impossível de viver. E aí eu consegui entrar nesse processo da castidade. E o que eu quero dizer para vocês é que vocês possam aproveitar muito bem o namoro. Vocês sabem que antes de eu começar a viver o processo da castidade, eu achava que eu sabia namorar. Que eu era uma menina que arrumava muitos namorados. Muitos. Eu não ficava com um só. Ficava com vários, né? E muitas das vezes, quando eu arrumava um namorado sério, eu traía aquele namorado também. E traía, e não conseguia não parar de trair. E quantas vezes eu me senti usada? Quantas vezes? Mas em vez de eu me libertar daquilo, eu queria cada vez mais ser mais sensual, para poder segurar o homem, sabe? E nesse processo todo eu só me tornava um objeto.
objeto. E ali a graça passava por mim, eu não bebia da graça. Eu estava cega, iludida. Iludida com a liberdade que o mundo nos coloca. Porque para o mundo hoje em dia, um casal que vira e fala que está vivendo a castidade é louco. E eu falo isso porque eu escutei isso quando eu comecei a viver a castidade. Falaram para mim, você é louca. E falaram para mim mais ainda. Ou você larga esse rapaz rápido, ou você casa rápido só para ter relação. E eu falava, você não conhece o Deus que eu conheci. Você não sabe. Porque no dia que você experimentar Ele, você vai ver que é capaz, porque foi Ele que nos mandou que fosse assim. E quando Ele nos dá uma ordem, nos dá uma orientação, aquilo nos satisfaz. A gente fica feliz. É desse jeito que acontece. Boa noite. Eu sou o Bernardo, todo mundo já conhece. Vou começar contando assim, dar um testemunho mesmo. Eu sou filho de pais separados. Meus pais separaram quando eu tinha... Se não era 3 meses, era 3 anos. Eu sei que era 3. Então eu não tive pais assim, dentro de casa. Nunca tive essa criação. Então sempre fui pais separados. Mesmo meu pai sempre esteve presente, minha mãe também, sempre muito presente, mas já sofri essa sequela, né? Então, às vezes, quando a gente vem falar, quando a Camila gostou de falar sobre a castidade e tal, não sei o quê, às vezes a gente não gosta muito de escutar essas coisas, a gente fica um pouco preso, igual eu mesmo escutei uma vez. Mas para mim estar aqui hoje, teve que acontecer muitas coisas. Que vocês estão tendo a oportunidade que não aconteça na vida de vocês. Nós estamos num local santo, onde Nossa Senhora apareceu, onde ela manifestou todo o poder dela. E foi neste local que as coisas começaram a acontecer na minha vida, porque Nossa Senhora é o caminho mais fácil de chegar até Jesus, porque ela sempre aponta o seu Filho Jesus. Mas eu era coroinha na igreja, quando eu era moleque, era do Padre Dilson. Mas eu era o capeta mesmo, no meio dos coroinha lá. Fazia bagunçado mesmo e tal. E o grande medo que eu tinha, estava naquela idade de 12 anos para 13, para 14 mais ou menos. Eu tinha esse medo de pecar contra a castidade, porque todo mundo falava que era pecado, e era pecado. Mas ninguém também explicava nada. Eu tinha esse medo. Porque ele falava, colocava, não, você vai fizer isso, vai para o inferno. Então, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tinha esse medo. E, num certo tempo, eu comecei a viver mais, buscar botar o pezinho no mundo. Comecei lá com um cavaquinho, né? Comecei a tocar um pagode lá, e dali foi e tal. E foi indo. Aí conheci a bebida, conheci muitas coisas e comecei a aprofundar mais no mundo. Já não fazia mais parte nada da igreja, já tinha afastado de tudo, já tinha afastado de Deus. Disse, agora eu vou viver minha vida, vou embora. Vou viver minha vida e vou embora. Eu bebia muito, era um cara que bebia muito. Eu não precisei de conhecer outras drogas, porque a bebida já fazia tudo comigo. Então eu bebia muito. Então, existe a vontade, outro dia eu falava com um casal de namorado, existe a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade perfeita de Deus era o caminho que eu estava seguindo dentro da igreja, de seguir os passos, o sopro do Espírito Santo de Deus e deixar Ele nos direcionar. Mas eu fui para a vontade permissiva de Deus. Eu fui por outro caminho. Eu escolhi outro caminho. Aí Deus permite que aconteça. Sofri muito, mas eu fui aprofundando mais nas coisas do mundo e tal. Eu era um garoto com meus 17 anos, que eu não saía de uma casa de prostituição.
eu vou falar bem aberto aqui, vocês me desculpem, eu vivia na zona. Toda quarta-feira eu estava lá, nessa grande cidade, acho que até fechou aquilo, graças a Deus. Acho que é muita oração de muita gente aí. Então, eu vivia lá, não tinha uma namorada só também, era um monte. Eu não conseguia ser fiel, porque eu era preso na carne, não no namoro. Então, quando estava namorando, às vezes a namorada faltava, procurava uma outra, porque tinha que satisfazer a carne. Então, tinha que satisfazer. Mas nos meus 18 anos, Deus permitiu que um avião caísse e que nesse acidente de avião eu perdesse uma prima de 22 anos. Com meus 18 anos de idade. E lá em casa, minha prima morava no Acre, o avião caiu do Cruzeiro do Sul para o Acre. E minha avó pediu para mim ir na missa de 7º dia, aqui na atividade. Eu vou. Só que aquilo já estava na cabeça. Espera aí, Deus matar uma pessoa de 22 anos, na flor da idade, que é isso? Que Deus é esse? Tá doido? Fui pra igreja, sentei lá atrás. O pessoal da minha família não foi, porque a gente ficou sabendo pela televisão, que deu aquele plantão e tal. Minha mãe já falou, sua prima tava nesse avião aí. Aí chegou a notícia que era uma das 7 sobreviventes. Na hora que pegou ela no colo, no socorro, ela morreu. E eu fui pra igreja. Sentei lá, olhei pro crucificado na matriz e comecei a perguntar a ele: Fei, se você existe, mostra minha prima então. Eu quero ver. Eu te desafio. Eu quero que você me mostre. Se existe, eu quero que você me mostre. Se você existe, você me mostra. E eu fiquei ali falando aquelas coisas comigo na mente. Eu comecei a sentir mal, um desconforto muito grande, coração disparado, aquela coisa, sentindo muito mal. Eu saí, não aguentei ficar. Era na festa de setembro, aquele som batendo na cabeça pro lado de fora, eu sentindo muito mal-estar. Eu fui para casa, conversei com a minha avó lá, minha avó me deu chá de camomila, chá de ervas cidreiras, chá de tudo, e aquilo não melhorava. Aí eu saí pra fora, tinha um amigo meu indo pra rua, falei, cara, me leva onde é que tá minha mãe? Ela tava na hora de arte, lá no anfiteatro, no Alvorada, e me levou lá. Eu cheguei perto dela e falei, mãe, tô passando mal. Aí ela falou assim, peraí, deixa acabar a hora de arte. Eu virei pra trás, voltei um bocadinho, fui no ouvido dela, falei, aqui, eu tô morrendo, leva pro hospital, pelo amor de Deus. Aí ela foi, saiu correndo comigo, foi mandando PU era no centro ainda. Cheguei lá, mediram minha pressão, ela estava 19, pulei não sei quanto, eu com 18 anos de idade. O médico era estagiário e não sabia o que ele fazia. Perguntou para a enfermeira o que ia me dar. Se eu não sabe o que vai me dar, eu tô metendo o pé, tá ficando doido. Aí voltei lá para dentro, deram um remédio para dar língua, diazepam, aquela coisa toda, fui para casa. Eu fiquei, depois daquele dia, 7 noites e 7 dias sem dormir. Porque já começou a vir um medo. Eu estava com uma doença que eu já não sabia o que era. Então eu tinha medo de dormir, porque na minha cabeça, se eu dormisse, eu ia morrer. Igual minha prima morreu com 22 anos, eu estava com 18, eu achei que eu ia morrer. E fiquei 7 noites, 7 dias sem dormir, eu não dormia. É ruim eu dormir, eu lutava com sono, andava, fazia qualquer coisa. E aquilo começou a gravar dentro de casa, minha mãe me levou pro médico lá, aí foi diagnosticado que eu tinha síndrome do pânico. Dali veio aquela doença do pânico. Eu fiquei 3 meses dentro de casa, emagreci mais ou menos 10 quilos. Eu tomava uns 5 comprimidos nessa época. Então, e nessa época eu tinha aquela fase que começou, o pagode começou a gravar mais, então nós resolvemos montar uma banda para poder ir mais além. Porque aquilo, hoje eu enxergo, não é que eu tenho nada contra a música secular, não. A banda era Deus para mim. Era o que me preenchia. Era aquilo. E eu fui com aquela doença, eu passei por 10 médicos e 12 psicólogos. Foram 10 médicos, 12 psicólogos. Eu cheguei a tomar 10 comprimidos diários de remédio. E teve um desses médicos que falou que não tinha cura, que eu tinha que aprender a conviver com aquilo. Que a doença não tinha cura, não tinha jeito. E eu sempre
Na minha luta de parar para tomar o remédio, eu sempre parava para me beber. Quando eu bebi, eu estava bem. Aí conheci um médico louco aí que falou que eu podia tomar um remédio durante a semana e no final de semana beber. Eu falei, esse é bom. 3 anos você está curado desse jeito. Eu falei, então tá bom. Posso beber no final de semana, tomo um remédio, bebo, 3 anos eu estou curado. Beleza. E as crises comendo solto. Eu hospital e toma de azepam, não sei o quê, que a crise de pânico é horrorosa. Aí, numa dessas de sair para beber numa festa de exposição, já tinha bebido bastante no meu bairro. E fui pra festa, né? Tomando conhaque eu sempre tomava conhaque com catuaba. Gostava pra danar. Aí eu ia, né? Tomando aquela dobradinha e sentando o pau. Eu tinha tomado 1 litro já com a turma lá. Fui pra exposição. Aí a Camila eu conhecia desde pequena, que a gente já teve uns arranhõezinhos quando era moleque, né? Eu falei, rapaz, eu não sou muito chegado de chegar na mulher, sabe? Eu era difícil de ir desse trem. Tinha alguém que ajeitar pra mim, eu não dava pra mim esse negócio não. E sempre tinha alguém que ajeitava, eu dava um jeito nele, falei, cara, então não sei o que, eu ajeitava um negócio, pagava uma cerveja, não sei. Aí dava um jeito, ajeitava pra mim, porque eu sempre gostei das coisas muito fáceis. Não tava preparadinho, é só, pronto, agora eu vou. Era um abraço. Só que aí eu tava perto da minha prima, vi ela, e vi mais umas 2. Eu falei, aquela ali tá melhor. Aí fiquei lá. Aí falei assim, vou ajeitar minha prima pra... Bom, só que eu fui falar com a minha prima, chegou um camarada nela, ela deu um esporro no cara. Tá, você some daqui e tal. E rapaz, eu vou lá dar umas no catuaba. Aí tomei, aí voltei. Tô vendo a minha prima, Fernamé, tem condição de dar, ó, o negócio tá bravo. Como é que nós vamos arrumar então? Eu tenho que, não aguento, eu tenho que arrumar uma mulher hoje, gente, pelo amor de Deus. E tô lá naquela festa, aquele troço. Nunca gostei do show do Beto Cauê. Tô lá assistindo, né? Me agarra, eu sou um rei, que a fuleiragem, eu nunca gostei dele. Mas aí tava lá, chegou um outro rapaz, o outro pra trás, rapaz, lascou, hein? Eu falei, ela, Mé, dá mais uma forcinha, tá? Vê se vai, porque não vai dar, eu vou chegar e vou tomar outro, né? Aí, ela sentiu vantagem no banheiro. Eu já vejo, mesmo na festa, mesmo lá dentro do mundo, lá dentro das coisas, eu vejo a mão de Deus e a mão de Nossa Senhora, sempre presente nisso. Na minha vida sempre foi. Então, levou no banheiro. Eu pensei comigo, né? Eu já estava, né, turbinado. Falei, se eu falar alguma coisa, não vai fluir. O que eu vou fazer? Aí ela chegou perto de mim, rapaz, e deu a deixa, né? Tô com frio, deixa que eu te esquento. Já entrei, não deu tempo pra falar não. Aí pronto. Aí lascou. Falei, agora tô feito. Acabou, não. E entrei pra dentro e a mãe dela nunca gostou de mim. Ela olhou de longe. Falei, rapaz, que a mulher nunca gostou de mim. Correspondi a ela quando era moleque, sabe? Tava na pracinha popular, a mãe dela, eu falei assim, vou namorar sua filha. Era molequinho, né? Se eu namorar sua filha, você tem que virar homem. Senão eu nasci homem já. Já sou homem. Falei com ela. Ela nunca gostou de mim, não. Depois ela começou a gostar. Eu não gostava, não. E eu saí de perto, a mãe dela chegou. Você não tá com esse menino, não, né? Não, seu filho, não, pá. Aí eu comecei aí, a Camila foi embora pra Itaperuna, morava lá em Itaperuna, que ela estudava lá, e trabalhava lá e ficava por lá. Aí eu ia pra Itaperuna, eu nunca fui disso, não. Eu ia pra lá, eu ia de moto, na friagem, rapaz, vim de lá 4 horas da manhã, que ela mandava eu vir embora. Dava 4 horas da manhã, rapaz, eu naquela fuleiragem lá, vivendo aquele namoro desregrado. 4 horas da manhã que vai embora. Ai, meu Deus do céu, viagem dessa, como é que eu vou embora? Montava na moto, meti o pé, vim pra atividade. E aquela coisa, e tinha vezes que eu ia, e as crises de pânico sempre vindo. Aí teve um dia, que aí já tinham aceitado o namoro da gente e tal. Aí a Camila falou comigo, eu vou te levar no lugar porque eu não te aguento mais, cara. Se não der jeito, acabou. Se lá não der jeito, acabou. Então, não é que esse lugar que eu tô procurando, então me leva. Aí não, na segunda-feira lá me levou pro grupo de oração. Aí eu entrei no grupo, paz, a Eliana começou a falar na frente, até precisei uma vez. E aquilo me incomodava, eu falei, meu Deus, o que é isso, pelo amor de Deus?
Aquele pessoal orando em língua, eu fui nos macumbeiros tudo da igreja. Tá lá, eu só deixando lá e tal, ia levantar a mão e tal. Eu sentindo mal, botava um rivotril debaixo da língua, eu botava a outra, quando acalmava, eu falei, nossa senhora. Aí tinha um camarada no grupo que ele sempre fica assim, olhando pra quem chega, né? Eles acham que ele não olha pra você, mas olha. Lá do Chico Bar, ele sempre ficava olhando, né? Quando chegava um novo, ele ia em cima. Bem, aí ele foi cutucar um rapaz, ó, esse moleque aí vai dar, hein? O cara olhou com ele, assustou, o cara não conhecia, né? O cara tá entrando na igreja, não tá ficando doido. Aí eu fiquei lá no grupo, mas eu saí, eu não aguentava ficar o grupo todo. Teve um dia que eles colocaram Jesus lá, né? Eu tava lá e eu nem sabia mais o que era adoração. Aí Camilo dobrou o joelho, ele tem que adorar o Senhor. Eu falei, mas cadê o Senhor? Aí botou lá, vai aquilo lá, tá bom. Aí fiquei, tava decidido dar, decidido ir embora, meteu o pé. Eu vou largar esse troço tudo, pra mim não dá, acabou. E chega. Chega porque eu tô sentindo mal do mesmo jeito. Eu venho pra cá, eu passo mal. Só que também eu procurava outras doutrinas. Eu não saía do espiritismo, era um pezinho lá, né? Lá eu ia lá e tal, até o falecido Sr. Elias me expulsar de lá. Você nunca mais volta aqui, pelo amor de Deus, só um lugar não é aqui não. Só tem nada pra oferecer aqui, some daqui. Eu falei, tá, vamos embora. Aí fui embora e continuei no grupo, até que eu decidi ir embora. Aí eu saí e fui em direção ao Santíssimo. Aí na hora que eu ia pra ir embora, eu olhava pra aquela porta lateral, tá o Chico na porta, me vigiando. Falei, pô, cara chato. Aí eu virava pra frente no Santíssimo, olhando pro lado de fora, né? Aí esperava ele sair, olhando de rabo de olho, ele saiu, voltou pra dentro. Falei, agora eu vou meter o pé. Virava pra vir, ele tava na porta de novo. Puta, cara chato. Aí eu voltei, fiquei no Santíssimo ali na porta. Na hora que eu fui virar pra ir embora, ele já tava do meu lado. Aí você fala o que você tem pra falar, cara. Eu não tenho nada pra falar. Eu já comecei a chorar, e dali foi, dali aconteceu. Até que eu tomei a decisão de um dia eu ver que os médicos não estavam dando jeito, os psicólogos não estavam dando jeito, e nada estava dando jeito. Eu cheguei um dia lá na igreja, lá, era dia de intercessão, eu chamei, pedi para chamar ele lá, falei, cara, eu não aguento mais tomar remédio, eu não aguento mais esse sofrimento, que é horroroso. É uma coisa que você não tem nada, você tem tudo. Você sente tudo, aquilo dói por dentro. É um vazio, uma falta de Deus, que ninguém suporta aquela dor. Aquilo é doloroso. É uma coisa muito triste. Dá um vazio no meio da barriga, você não sabe o que está faltando, aquela cãibra no estômago, aquela coisa. É doloroso aquela doença. É doloroso. Eu falei com eles, pelo amor de Deus. Era a minha última chance, eu já estava pensando em suicidar. Acabar com a minha vida, eu não aguentava mais sofrer. Eu não aguentava mais, me ajuda. Eu não aguento mais tomar medicamento. Eu não aguento mais ir em médico nenhum. Eu não aguento mais nada. E naquele dia foi o dia que Deus escolheu. Naquele dia estava tudo preparado. Já passou uma mulher perto de mim, que era a coordenadora do grupo. Passou perto de mim, olhou para mim, pegou uma palavra e subiu. Abriu a Bíblia e subiu lá para cima. Aí me levaram para lá. Começaram a orar por mim, foi dando a crise. E cada hora que eu olhava, chegava mais gente naquela sala. Parecia que Deus estava convidando todo mundo. Vai que o caminho está precisando. E foi chegando gente. Eu senti naquele mal, aí me perguntaram o que eu queria, pedi um copo de água, me deram um copo de água benta lá. Eu fiquei ali. E dali pra cá, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a sentir algo diferente na minha vida. Eu comecei a lutar contra essa doença, a lutar com aquilo que soprava no meu ouvido. Quando eu estava às vezes perto do meu pai, que meu pai sempre, por ser polícia, sempre andou armado, pega a arma dele agora e se mata, você está sozinho, se mata. Essa vozinha que vem. Eu comecei a querer lutar com aquilo. Eu disse, não, eu vou caminhar nesse pessoal aí. Esse negócio é bom, esse negócio desse grupo aí. E comecei a ir. Toda segunda eu estava lá. Toda segunda eu estava lá. O negócio lá, o pessoal orar em mim, eu comecei a soltar minha língua também, e aquilo começou a sair, eu comecei a ir. Falei, não, agora eu quero também. Agora eu vou para dentro. Agora eu quero mais. Agora eu vou aprofundar nisso. E comecei a botar meu pezinho lá. Teve um dia que foi eu a Camila,
Aí o Chico chamou a gente no canto, né? Ó, gente. E soltou, né? Vocês deviam viver um namoro mais santo. Eu falei, o que é isso? Aí ele explicou e tal. Eu falei, aí não dá. Aí vai ficar difícil, né? Mas aí escutei uma pregação lá, essa tal pregação do moleque que foi lá, falou que vivia castidade. Eu falei, o cara é doido, cara. Como é que o cara consegue ficar sem sexo, namorar sem ir pra cama? Isso é loucura, rapaz. Isso é coisa de nego doido. Como é que eu briguei com a Camila naquele dia? Eu falei, cara, é doido. Vamos embora disso aqui, agora eu vou largar esse trem. Tá piorando o negócio. E fui me aprofundando ali, falei, Camila, não, vamos e tal. Até que veio um rapaz na atividade, um ministro de cura. A gente teve um encontro. E nesse encontro ele orou por mim. Aqui no santuário. A gente veio aqui. A Daniela estava até junto, essa primeira vez. A gente começou a andar aqui. Ele ia até lá embaixo comigo e voltava. Ele falou assim, cara, Jesus te ama. Você ama ele? Eu amo. Mas ele te ama demais. Ele te ama demais. Nós fomos até na água lá em cima. E ele ficou olhando para a água cair, né? Eu falei, o Chico me arrumou mais um doido. Ele falou assim, pode beber dessa água? Eu falei, é para beber. Eu falei, se eu quiser tomar banho nela, pode? Eu falei, agora ele vai pular da bica ali. Agora ele vai pular ali. Eu falei, pode também, toma. Você que sabe. Aí não tomou banho não. Aí nós fomos para o encontro e tal. Na segunda-feira ele foi pregar no grupo. Foi a primeira vez que eu conversei com ele. Aí antes da gente sair do carro, eu estava levando ele falou comigo. Mas quem estava abrindo a porta, ele segurou e falou, peraí, o seu caso tem jeito. Você nem me conhece não, o seu caso tem jeito. Você precisa de um banho. Eu não sei se é de água benta, ou se é lá na Água Santa, naquele lugar que eu te mostrei. Mas o seu negócio é um banho. É um banho que você precisa tomar para curar esse negócio. Para parar com isso, para cessar. Foi depois você fala com o Chico então. Eu tudo empurrava pro Chico. O Chico nem me adotou naquela época. Mas a Fabiola, né? Mais um lá. Maria Clara estava nascendo. Aí começamos aí. Só que eu comecei a aprofundar. Agora eu vou chegar no namoro também. Eu comecei a aprofundar. A Camila começou a meter o pé. Foi, vamos junto. Porque começou a pegar a parte que a gente estava aprofundando. E tinha que ter uma decisão. Precisava ter uma decisão no namoro. Ou eu ia para um namoro santo, teria coragem de assumir aquilo, porque só vive quem tem coragem. Quem tem coragem, porque o homem otário não vive a castidade não. Cara otário não vive não. Não consegue viver não. Isso é para quem é macho. Isso é para quem é macho. Isso é para quem é macho. Otário não vive não. Aí eu vi que ela estava ficando e tal. Eu falei, poxa, como é que vai ser isso? E eu não tinha coragem de falar com ela. Eu estive aqui no santuário, tomei o banho, ali ficou tudo lavado, na graça de Deus. Nunca mais tive uma crise de pânico. Os tratamentos deram certo. Hoje eu sou curado na graça de Deus. E eu não tinha coragem de falar com ela. Poxa, sentar com ela era muito difícil para mim. Sentar com ela, com a mulher e falar, a gente precisa de parar de transar. A gente precisa de parar de ter relação sexual no nosso namoro. Eu não tinha coragem de falar isso não. Aí eu fui diante do Santíssimo e falei, Senhor, eu não tenho coragem de falar com ela. A Camila estava morando em Campos. Eu não tenho coragem de falar com ela. Então, nós vamos combinar aqui nós dois. Estava numa intimidade boa com ele naquela época. Ainda tem, né? Ó, tem que vir de lá pra cá. Ela tem que falar comigo, porque eu não consigo falar com ela. Fiz só essa oração e saí. E Deus gosta de homens ousados e mulheres ousadas. Ele adora, ele adora. Ele adora. Aí eu fiz essa, né? E soltei. Camila veio para a atividade. E nisso o namoro, nosso namoro foi um namoro de muita traição. Eu tive que aprender a perdoar. Ela também teve que aprender a perdoar. Porque nós traímos um outro sim. Porque nós éramos presos na carne. Era só ato sexual. E quando ela estava em Campos, eu estava aqui. Eu tinha que procurar outra mulher. Eu tinha que procurar outra menina. Para machucar a vida de outra menina.
para bagunçar a sexualidade, a afetividade de outra menina. Tinha que fazer isso. Aí ela veio na outra semana e nós fomos lá almoçar lá, já estava tarde, para almoçar no lugar lá. Falei, tem que falar um negócio com você. Eu falei, pode falar. Ela foi e falou assim, nós vamos fazer um jejum de 40 dias. Fez jejum de quê? Por sem sexo. Eu fiz uma cara feia, mas por dentro eu tava. Obrigado, Senhor, valeu. Veio do jeito que a gente tinha conversado. Então, 40 dias. Beleza, 40 dias. Só que na primeira semana ela já começou a brigar comigo. Porque cheguei na casa dela, você já não me encosta mais, você já não faz isso. Eu falei, gente, mas se eu fizer isso, não é rolada, não tem jeito. O negócio é por fora, não tem remédio não, gente, tem que lutar, ué. Meu Deus, eu falei, mas eu não... Como é que eu vou explicar isso pra ela? Mas nós fomos descobrir que nós não sabíamos namorar. Que nós não sabíamos pegar um na mão do outro. Que a gente não sabia beijar na boca. Que a gente não sabia passear. Que a gente não sabia namorar. Aí nós fomos entender isso, que a gente não sabia. Porque a gente vivia a vida de casado. Nós pulamos as etapas. Não estou falando isso aqui como... Vocês não citam como acusação. Porque a palavra que Deus nos deu ontem de madrugada, para mim e para ela, foi reconciliação. Reconciliação. Esse amor de Deus que nos levou a viver esse processo. Porque primeiro nós aprendemos a amar a Deus. Porque eles botam na televisão tantas coisas sobre amor é isso, amor é aquilo. Amor é Deus, gente. E Deus é amor, acabou. A definição do amor é essa, não tem outra. Pode me trazer qualquer uma. A definição é essa. Amor é Deus e Deus é amor, é isso. Acabou. Deus é o sentimento, e para com isso. Amor é sentimento, não. É Deus. Aí nós fomos descobrir isso. Então nós tivemos que mudar os atos. Nós tivemos que mudar bastante coisa. Na hora que a gente estava ali e começava a esquentar e tal. Ó, vou embora, tô indo embora. Não, pera, não, tô indo embora, tem que ir embora. Tchau, e corria. Eu corria. Tinha que correr, senão ia cair. Não aguentava. Muito forte. Era muito forte, estava acostumado com aquilo. Então nós juntos começamos a lutar. Vamos procurar uma confissão. Vamos começar a comungar. Então vamos. Vamos começar a rezar. Vamos. Então juntos nós conseguimos. Porque não é para apontar a minha esposa hoje não, porque nós somos casados hoje. Tanto a Camila como eu, nós tínhamos relações com pessoas casadas. Nós não estamos aqui com vergonha de falar não, nós viemos para rasgar tudo mesmo. Nós viemos para falar tudo. Para colocar tudo para fora. A gente tinha esses envolvimentos todos. Então quando nós descobrimos esse Deus que nos amava, viu que era o amor, nós vamos aqui. Nós vamos seguir essa linha. Só que nós não tinha ninguém para nos ensinar a viver esse processo e como era. Não tínhamos. Não tínhamos. A gente não sabia como era. Nós tivemos que aprender. Infelizmente nós não tivemos essa instrução. E hoje nós podemos sentar para conversar com qualquer casal e falar como, às vezes, ó, vai por aqui e tal, e não faz isso não, porque não vai dar certo. Porque, amado, se estiver vivendo a castidade e for pro escurinho, o pau vai quebrar. O pau vai quebrar, não tem jeito não. Não adianta falar, eu sou forte. Sai fora dessa que é forte. O homem fica molinho quando vê uma mulher. E mulher quando vê um homem também, amolece todo. Ainda mais se estiver naqueles dias. Né? Que o homem tá todo dia quase, né? Mas a mulher se estiver naqueles dias, tá, pum, amolece todo. Não vem nessa que é forte, não. Porque quem é fraco que se torna forte. Quem reconhece que é fraco é porque é forte. E nós começamos a viver isso. Nós vivemos pouco tempo. Foram praticamente 2 anos. De muita luta. De muito joelho no chão. Dentro desses 2 anos, descobri meu ministério dentro da igreja. Qual era o ministério? O que deveria seguir? Como seguir?
Deus começou a constituir tudo. Tudo. A minha família, tudo. Tudo. Deus começou a constituir tudo. Até veio de novo o Ricardo em atividade e conversou comigo, porque eu estava com a cabeça confusa na época, de apertar o passo. Estava vindo de Itaperuna e ele falou assim: aperta o passo aí, aperta o passo aí. Aperta o passo, mas vou acelerar, mas não vamos bater. Você sabe de que eu estou falando. É disso aí que você está pensando. Fica noivo rápido. Você já está com vontade de ficar, então fica. Aí eu fui ficar noivo. Comprei a aliança de noivado, dois números menor. Falei, se for de Deus, vai entrar. Se for de Deus, a aliança entra. Eu estava com dúvida. Não sei de quem, mas estava com dúvida ainda. E ninguém sabia que a gente ia noivar, porque Deus colocou pra gente, por causa de alguns problemas familiares, que tinha que ser nós dois. Eu sentei com ela no dia 12 de junho, lá no Marcinho, na época lá, e tô lá, e falo isso, e falo aquilo, e falo isso, e não entende nada. Eu falei, nossa senhora, não entende nada. Aí eu falei, meu Deus, eu estou tentando, falo, mas não estou entendendo nada e tal, não sei o quê. Você quer saber de uma coisa? Peguei a aliança, tive que soltar aqui, nós vamos ficar noivos, a situação é essa. Aí começou a chorar, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que ela não quer? Não dá resposta também não, ficar só chorando solução. Falei, todo mundo olhando, eu falei, nossa senhora, o que está acontecendo? Ela pegou a aliança, botou a aliança e entrou. Eu falei, ih, cara, a aliança entrou mesmo. Aí fomos. E começamos a caminhar junto. No noivado, essa castidade começou a apertar mais. Porque a gente tinha, sabe, aquele desejo e vinha aquelas dúvidas. Algumas coisas que eram sopradas. Vocês precisam ter um ato para saber como é que é. Eu chegava no botiquinho às vezes para conversar, não, porque eu não bebia mais e tal. Eu falava, você é um babaca, você não faz isso, não, você já aguentava quieto. Os babacas são vocês. Eu não. Mas aguentava aquilo quieto. E fomos embora e tal, não sei o quê. E até quando nós fomos conversar, o Chico com a Fabíola, a gente já estava com acompanhamento com o padre, mas antes as palavras veio deles. E o nosso casamento foi um casamento profetizado. Ele foi profetizado. Vai, é isso e tal. Nós marcamos a data. Nós marcamos a data primeiro, para depois falar com os familiares. Primeiro nós marcamos a data. No dia 7 de maio, é lá que nós vamos casar. Dia 7. Dia 7 de maio. E fomos. Vamos casar. Foi uma luta muito grande para o nosso casamento. E nosso casamento foi uma coisa... não é para vangloriar, mas foi uma coisa muito bonita. No outro dia eu tive um testemunho de uma senhora de 80 anos. Falou assim, tem 80 anos que eu estou esperando um casamento desse. Há 80 anos eu espero uma coisa dessa acontecer. Para eu poder ver. E Deus nos deu tudo. A única coisa que nós compramos é porque nós quisemos comprar. Foi uma máquina de lavar, um fogão. Deus nos deu tudo. Tudo. Nós não precisamos de comprar uma roupa de cama, não precisamos de comprar cama, guarda-roupa, nada. E tudo da melhor qualidade. Ele nos deu tudo. Se eu não me engano, acho que foi 2 caminhonetes de presente, né? Teve que dar 2 viagens. E não parava de chegar presente, não. E até hoje eu encontro com gente na rua que está com presente em casa. Vou pegar ainda. Já falou, o seu presente está lá em casa até hoje. Mas isso nos levou, nós lutamos para isso, para conseguir essa vitória. E Deus colocava para a gente ontem de madrugada, quando a gente rezava, essa reconciliação, não com a gente, mas com Deus. Colocava vocês, cada um, essa reconciliação com Deus. E se reconhecer do amor de Deus. Porque aqui no meio de vocês, gente, a gente tem acompanhado, estou acompanhando 2 casais, mas tem um que tem aqui, que pediu que levantasse o Hugo, mas a Raquel, estão vivendo esse processo. Estão vivendo esse processo. Deve ter uns 100 e poucos dias, que até falou quantos dias são. Ele já teve até um discernimento muito bom, que outro dia ele ligou para a Raquel, não vem aqui em casa hoje não. Não vem não, porque o pau vai quebrar. Porque o pau vai quebrar. Eu estive no consultório dela esses dias, e ela conversando comigo, e Deus começou a mostrar um monte de coisa. Deus, eu não podia falar lá.
Isso faz parte do processo. Isso faz parte. E comecei a conversar com ela naquela ansiedade e tal. Ela querendo viver o casamento já sem estar casada. Falei, pelo amor de Deus, minha filha. Larga de ser ansiosa, calma. Viva um dia de cada vez e tal. E a Raquel dentro dela, ela sempre trouxe uma coisa assim. Eu tenho tudo. Todo mundo fala que eu tenho tudo. Nunca conversei isso com ela não. Todo mundo fala que eu tenho tudo. Mas eu não sou feliz. Eu tenho tudo, mas não sou feliz. Me falta essa felicidade. E quando ela conheceu esse Deus, ela conheceu essa felicidade, ela conheceu esse namorado, e tenho certeza que há pouco tempo vão ficar noivos para começar a discernir esse casamento, se é ou não é para ser, se é para ser ou se não é para ser. Mas eles vão discernir isso, e estão discernindo muito mais fácil, porque estão vivendo esse processo da castidade, que é viver sem o sexo no namoro, porque tiveram um ato de coragem, são corajosos, tem muita gente que aponta eles. Eu tenho certeza que onde ele passa no grupinho de amigos, o nego fala, você é um otário, cara, você é um otário. Mas não, conheceu esse amor, e esse amor que quer envolver cada um de vocês, porque o namoro e o noivado nada mais é do que um discernimento para o casamento, para vocês saberem se vocês vão suportar após o casamento. E a castidade é para o resto da vida. Os casados sabem disso, que é não adulterar. E se você vive isso antes, isso só ajuda no casamento. Porque minha esposa hoje não toma remédio, ela vive o método que a igreja pede. E tem dia que não pode. E não pode mesmo. Porque vivemos o processo antes. Então hoje, se a gente deita na cama e não pode, cada um vira para um lado e dorme, porque não pode. Mas isso nos ajudou. Esse processo nos ajudou a isso. A conhecer um ao outro. Esse discernimento de conhecer um ao outro. De aprofundar um mais no outro. Porque quando a gente estava vivendo isso, eu olhava para a Camila, se sentar, pode sentar. Eu olhava para a Camila e começava a ver nela coisas que eu não via antes. Se o cabelo era desse jeito, se tinha uma pinta aqui, se ela falava desse jeito, se ela sentava assim, se ela fazia assim, isso é maravilhoso, gente. E quando a gente está preso na carne, a gente não vê isso. Começa a beijar na boca, vai para a cama e acabou. É assim. Ou não é? É assim. Então começa a reparar isso. Começa um a enxergar a alma do outro. Isso começou a acontecer com a gente. E está acontecendo com eles. Porque eles hoje já têm defeito. Na primeira semana a gente começou a achar engraçado os casais que a gente estava acompanhando. Que um já chegava desesperado. Ah, ele é muito chato. Nossa, ele é isso, ele é aquilo e tal, que não sei o quê. Mas é claro que você vai achar ele chato, você não viu isso antes. Você sabia outras coisas. Ah, ela tá... Nossa, ela engordou? É claro que você vai reparar. Você não pode ir pro ato sexual, então você vai reparar. Gente, a dinâmica é gostosa. É muito bom viver. É muito bom viver isso. É gostoso demais. Nós não estamos aqui falando nada impossível, não. É possível viver e é gostoso viver. É gostoso viver, sim, esse processo. É lindo. É lindo. E Deus põe a mão dele. Deus põe a mão dele. É gostoso demais, né? Vocês não têm noção. Sintam, a partir de hoje, essa curiosidade de viver isso. Nós não estamos aqui hoje só para falar sobre a castidade, nada disso não. Mas nós queremos apontar isso, porque é isso que Deus pede, e o mundo mostra o contrário. 4 cenas daquela novela que está passando agora, que eu não vejo novela, mas aquela novela que está passando na Avenida do Brasil, que eu vi na televisão, foram 4 cenas de ato sexual. Não
estou metendo pau aqui, não vê nada não. Quem vê, quem não vê. E isso, para quem está no processo, sabe que é complicado. Muda o canal, assiste Canção Nova. Muda o canal, não assiste isso. E nós estamos aqui hoje, enviados por Deus, na casa da mãe, na casa de Nossa Senhora, para dizer para vocês que estamos, eu e a minha esposa hoje, com 1 ano e 1 mês de casado. 3 dias. Estamos à disposição de vocês para tudo. Para tudo que vocês quiserem. Se sentar para conversar. Bernardo, como é que é isso? Como é que nós vamos fazer isso? Eu tenho vontade de viver isso. Eu quero viver isso. Em comum acordo com a minha namorada. E entrar nesse discernimento. E mostrar para vocês também, que a gente não está aqui para falar mentira, que esse viver a castidade é fruto do Espírito, não é fruto da carne. Nós não podemos esconder de vocês que é pecado. É pecado. É pecado. E às vezes você pular essa etapa, você não vai conseguir chegar na próxima etapa. Porque não vai ter próxima etapa. Você vai ficar nesse enrolo, e não vai, e não flui, e não chega as coisas, e vai brigando, e vai indo, e vai aquilo. Mas esse Deus, que nos amou, que nos ama, esse Deus que enviou o teu Filho amado para dar a vida por nós, esse tal Jesus que morreu na cruz, esse maluco cabeludo, nos dá a força para poder viver quando nós damos o primeiro passo. O primeiro passo Ele não vai dar para você. O Hugo e a Raquel teve que dar o primeiro passo. Eu e a Camila tivemos que dar o primeiro passo. O primeiro passo é de vocês. Vocês é que tem que dar o primeiro passo. Vocês é que tem que se colocar na presença dEle. E deixa que Ele faz o resto. Deixa que Ele empurra o resto. E toda aquela vida que nós vivíamos, de impureza, de escuridão, tudo se caiu por terra. E hoje a gente vive para a missão de Deus, para aquilo que Deus manda fazer, não o que nós queremos fazer. Talvez a nossa vontade nem seria estar aqui hoje, mas Ele mandou. Então, se o cara que nos amou, o cara que nos ensinou, o cara que nos instruiu, o cara que nos reconciliou com Ele, nós não negamos nada para Ele. Nós dizemos inteiramente para Ele. E esse é o convite que nós começamos a deixar para vocês nesta noite. Nesta noite. Que vocês tenham esse desejo do primeiro passo. E tem um segredinho para nós que somos católicos, porque nós somos católicos, recorremos à mãe. Na hora de dormir, vocês que já estão vivendo, 3 Ave Marias e consagra a castidade de Nossa Senhora. Ela é exemplo disso. Nossa Senhora foi uma jovem que não teve ato sexual. Nossa Senhora foi levada virgem. Ela foi levada virgem. Eu tive a graça de minha mãe, Roberto, minha mãe, nascer no dia da aparição de Nossa Senhora aqui. Eu tive essa graça. Mesmo tendo separado do meu pai e tudo, mas eu tive essa graça. E a todo momento do nosso namoro, tudo do nosso casamento, ela está lá. Então, antes de chegar em casa, tudo, eu sei que ela que passa na frente, ela que arruma tudo, ela que faz tudo. Sempre apontando o filho dela. É o que nós queríamos deixar para vocês. O primeiro passo. Tenham coragem, tenham atitude de dar esse primeiro passo. Que Deus quer isso para Ele fazer o resto. Nós vamos... Poderia ficar de pé. Vamos fazer um momento de oração. Eu queria assim, ou não, Deus nos inspirou assim,
É olho no olho. É olho no olho. Olho no olho. É sério, é sério, é sério. É olho no olho. É na alma, é olhar na alma agora. Eu queria que vocês lembrassem assim. Pode ser qualquer lugar que foi. O nosso foi lá do Beto Cauê. Lá, onde vocês se conheceram. Onde trocaram aquele primeiro olhar. Onde deram aquela primeira olhadinha. Sabe? É olhando no olho, Chico. É olhando no olho. Sei que você não tem coragem, não. É olhando no olho, Chico. É no olho. É no olho. Isso. É no olho. É assim. Olhando no olho. Lembra? Lembra como é que foi gostoso? Aquela vontade de conquistar. Eu quero essa. Eu quero essa menina para minha vida. Eu quero essa mulher para minha vida. Eu quero esse rapaz para minha vida. Eu desejo ele. Eu desejo ela. Olha que coisa linda. Esse é o amor. E esse amor, esquece tudo que passou, tudo de ruim. Acabou. A noite hoje é de reconciliação. E olhando no olho, vocês vão poder viver isso agora. Essa graça de amar, com Jesus empurrando esse amor. Sem sexo, sem nada. Simplesmente olhando no olho. Olhando no olho do outro. Olha, gente, enxerga a alma dessa pessoa. Olha só. Olha para quem você está olhando. Olha os olhos que você nunca percebeu. Que talvez você nunca olhou. Talvez você nunca enxergou uma lágrima de amor verdadeiro no rosto da sua namorada. Porque você não viveu isso ainda. Você não teve a coragem de viver isso ainda, amado. E hoje é o dia. Hoje o céu está ao nosso favor. Os anjos, os arcanjos estão acampados aqui neste lugar. E a graça de Deus está acontecendo apenas nesse olhar que você está olhando. Continue olhando, tenha coragem. Se dá vontade de chorar, chora. Chora olhando para Ele. E talvez vai ser para ele ou para ela que você vai ter que olhar a vida toda e chorar com ele ou com ela a vida toda. Então olhe, convença ele nesse olhar. Agora convença sem o sexo que você ama. Porque falar que ama na cama é muito fácil. Eu faço isso facilmente com todas. Olha no olho agora. Tenha essa coragem de olhar e de ver agora o amor verdadeiro. Falar que ama sem estar na cama. O Espírito Santo vai nos conduzir a isso. Nesse olhar de amor. Para quem já é casado, olha a pessoa que colocou, Deus colocou na sua vida. 50 anos de casado, é isso? Vai chegar? 50 de namoro, graças a Deus. Olha que maravilha que Deus colocou na sua vida. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quem estava do seu lado? Falando para os casados, era ela, era ele. E esse, para vocês casados, pro resto da vida, é o ponto de apoio. Na hora que viu o desespero, quem eu tenho que me apoiar? Primeiro na minha esposa, depois das outras coisas, depois nos amigos, mas primeiro na esposa. E vocês, namorados, deixam sair de dentro esse desejo de viver isso, de viver um namoro santo, um namoro em Deus, um namoro do jeito que Deus pede, do jeito que Deus quer, do jeito que Deus sonha. Porque toda vez que vocês ferem contra a castidade, vocês estão crucificando Jesus que já foi crucificado. Não façam isso mais. Isso é um desejo de Deus. Que vocês se amem, que vocês sejam felizes. E a felicidade não está
está no sexo. O sexo é depois do casamento. Vai ter a vida toda para fazer. Não esquenta a cabeça com isso. Não queimem etapa. Vivam um namoro. Amem-se verdadeiramente. E só tem como amar com esse Deus. Com esse Deus que, para não nos deixar sozinhos, nos enviou o Teu Espírito Santo para nos conduzir em nossas vidas e conduz os nossos namoros. Mas temos que dar o primeiro passo. Lembrem-se disso. O primeiro passo. Eu tenho certeza e quero confirmar que através desse olhar foi caindo por terra muitas coisas que te impediam isso. Você talvez não sabia porque você não conseguia viver isso, mas era uma coisa que você trazia lá de trás dos seus avós, pais. Isso foi quebrado aqui em nome de Jesus. Tudo isso que era carregado, que era negativo, que te impulsionava essa sexualidade desregrada, em nome de Jesus eu declaro: isso foi caindo por terra, aqui nesse local santo, aqui onde eu fui curado. Muitas pessoas neste momento estão sendo curadas disso, de uma sexualidade desregrada, por conta talvez do abuso sexual na infância, por conta talvez de ter queimado etapas quando era criança, por conta talvez de palavras negativas que foram lançadas sobre vocês. E no nome de Jesus, no nome de Jesus, isso tudo foi caindo por terra. Acabou, acabou. Agora só depende do seu primeiro passo. É isso que Jesus quer agora. Não tem mais desculpas. Ele quer só o seu primeiro passo. Só o seu sim. Só o seu sim. Para você discernir. É essa pessoa. É essa que eu quero mesmo. É essa que eu vou me casar. Para vocês poderem discernir. Porque a coisa mais triste do mundo deve ser uma pessoa casar com aquela que não é a pessoa que é da vida dela, que é o sonho de Deus para a vida dela. Deve ser uma coisa muito frustrante. Muito frustrante. E Deus quer o teu primeiro passo. Pode ir abraçando agora. Vai abraçando. Mas abraço. Mas abraço. Abraço como nunca abraçou antes. Abraça mesmo. Abraça mesmo. Faz um carinho. É bom fazer carinho. Faz um carinho nela. Faz um carinho nele. Isso. Amem-se. Amem-se. Amem-se em Deus. Dá o primeiro passo nesse abraço. Amem-se. Deixa o amor fluir. Deixa Deus envolver nesse abraço. Não tem oração de Deus. Deixa acontecer. De amor, te adoro, Senhor. Hoje livre Nesse sou. momento, você sente o desejo de pedir perdão. Aproveita esse momento. Se reconcilie com Jesus e com a pessoa que está com você. Quantas vezes vocês podem ter usado um ou outro? Se perdoem agora. É vocês que têm que se perdoar, porque o Senhor, Ele não acusa. Ele não acusa, Ele só nos ama. E Ele espera com os braços abertos a nossa decisão, para nos abraçar, para nos amar, nos ensinar e fazer o plano dele de amor para nós, de acordo com aquilo que é vontade dele. Sou mais forte, eu vou mais longe quando aqui. Pega esse desafio hoje. Assuma esse desafio hoje na vida de vocês.
te adoro, de Senhor. viver esse processo e de ver o que Jesus vai fazer na vida de vocês. Quantos aqui, frustrados em casa, com pai e mãe, com separação, e sofreu a vida toda, a infância toda, a adolescência toda pela separação. Mas hoje você pode fazer uma opção diferente. Você pode deixar Jesus escolher a pessoa para você. Agora, para o Senhor escolher a pessoa para você, meu irmão, você tem que dar o primeiro passo. Assuma a castidade e deixe o Senhor falar com você. Porque no momento que você tomar essa atitude, no momento que você der esse passo, passo de coragem, atitude de coragem de pessoas ousadas, de pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na obra que Jesus pode fazer. No momento que vocês assumirem isso, o Senhor escolhe para você a pessoa certa. E você não precisa viver mais o sofrimento que você viveu durante toda a sua vida com separações. Porque muitas vezes as pessoas se casam sem querer saber de Deus ser mesmo aquela pessoa. E depois sofre as consequências da sua própria escolha. E faz pior ainda e quer colocar a culpa em Deus, porque aquilo não deu certo. Nós temos que aprender primeiramente a perguntar ao Senhor: Senhor, é isso que o Senhor quer? Senhor, faz a tua vontade em mim. Porque, irmãos, a palavra diz: nós somos templo do Espírito Santo. E se somos templo do Espírito Santo, nós temos que andar conforme o Espírito Santo nos inspira. E como o Senhor falou nessa palavra, para os solteiros viver como Ele vive, na castidade. Para os casados se doarem um para o outro e viver a castidade que não adulterar. Tudo isso é possível, irmão. É só você dar um passo, ter a coragem e assumir. Só que para você assumir isso, vocês também precisam se perdoar. Quantas ofensas em palavras, em atos, e isso foi ferir na alma e pode ter levado até mesmo a traições. Isso traz dor. Mas permita e libere o perdão para essa pessoa. E você se lembra? Pode pedir perdão e falar se nunca pediu. E quem estiver dando perdão, é verdadeiramente. Tem que ser de verdade. E aí vocês vão ter condições de assumir esse desafio, de viver esse processo que é lindo. Respeite o seu corpo, que não é seu, que é de Jesus. Porque está na palavra dele que é templo, e se é templo é dele. Ele não te pertence. Não violente Jesus. E deixa essa música fluir. Vai cantando ela. Você é livre, meu amado. A partir de hoje você é livre. Você é livre. Porque o amor selou. Canta isso pra sua vida. Livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Amém?
Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo.